Olá, dando sequência na nossa aula de BIM, hoje nós vamos continuar falando sobre os conceitos de BIM. Mais especificamente, vamos falar sobre o processo BIM, que se diferencia bastante dos chamados processos tradicionais. O processo BIM, como a gente já viu antes, ele é desenvolvido ao longo de todo o ciclo de vida da construção. Mesmo antes de se começar um projeto, quando se está se programando o que vai ser construído, o BIM já pode ser utilizado. Depois disso, numa fase de concepção, o BIM já pode ser utilizado já como um modelo. Na sequência, esse modelo então é detalhado, se tornando assim o projeto, ou vários projetos, dependendo do tipo de construção e de empreendimento. Esses projetos, por serem modelos dentro de um processo BIM, eles podem ser utilizados em diversas análises, validando assim as escolhas feitas durante o processo de projeto e detalhamento. Com essas análises feitas, esse modelo pode ser utilizado na documentação do material que é disponibilizado através do modelo BIM. Essa documentação e mesmo o modelo BIM pode ser então utilizado na execução desses projetos, para enviar um pedido ou organizar a sequência de fabricação voltada para a construção. E é claro que o modelo BIM pode ser usado também no planejamento da construção, extraindo deles, por exemplo, cronogramas e orçamentos. Assim, esses modelos vão auxiliar também na logística da obra. Depois da obra pronta, os modelos BIM podem ser utilizados na operação ou manutenção do objeto construído, seja ele um edifício ou uma obra de infraestrutura. Uma vez construído, o modelo BIM continua em uso. E o modelo BIM pode ser usado ainda para auxiliar processos de demolição, além, é claro, de servir no processo de renovação do edifício, seja para uma reforma, um retrofit, e aí começa-se o ciclo novamente, com programação, concepção, detalhamento e etc. Ao longo de todo esse processo, diversos tipos de modelos são utilizados. Pode existir um modelo BIM para cada disciplina e ainda um modelo BIM para cada fase desse ciclo de vida da construção. Como, por exemplo, um modelo estrutural, um modelo arquitetônico e um modelo de instalações. Esses três modelos podem se unir formando um modelo federado, que é um modelo que reúne todas as informações de um projeto. É a partir desse modelo federado que podemos extrair documentações, criar visualizações, tanto para apresentação para cliente ou para interface entre disciplinas, fazer aquelas simulações que vão validar o projeto ou auxiliar na tomada de decisões, e também fazer as compatibilizações entre as diversas disciplinas. Geralmente é do modelo federado também que se extrai a tal da simulação 4D, que é o planejamento da obra antes dela ser construída, podendo também auxiliar em tomadas de decisão e definições de projeto executivo. Além disso, dessa informação centralizada se extrai a quantificação e essa quantificação gera a orçamentação do projeto, que seria o BIM 5D. Depois do projeto entregue e construído, esse modelo então passa a ser um modelo de manutenção e operação. Podemos ver então que existe um tipo de modelo para cada fim específico dentro do processo BIM. Assim, a gente já consegue notar que existe uma grande diferença entre um processo tradicional de projeto, onde os arquivos são múltiplos, são baseados em documentações gráficas, manipulados e visualizados de uma maneira muito limitada, e no processo BIM, que tem então essa base central, que é um modelo digital da edificação, onde informações podem ser processadas de maneira automatizada, trazendo assim maior eficiência na produção de documentos, no processo de revisão, alterações de projeto, etc. A diferença básica então é que no processo tradicional existe uma base gráfica de informação, e no processo BIM existe um modelo central digital onde são colocadas todas as informações da obra. Para visualizar melhor essas diferenças, existe a chamada curva de McLean. Essa curva, muito comum de ver em qualquer publicação sobre BIM, compara
os dois processos de projeto usando tempo, custo e esforço de trabalho. Então, no gráfico, a gente tem no eixo X o tempo, dividido pelas fases de projeto: concepção, definição do projeto, desenvolvimento do projeto, detalhamento para construção, contratação, construção propriamente dita e operação. No eixo Y, a gente tem o esforço e o efeito causado por esse esforço num projeto. E aí fazemos a sobreposição de algumas curvas. A curva de custo de alterações de projeto. Podemos ver então que na fase de concepção, no início do processo de projeto, o custo de alteração é baixo e ele é crescente ao longo do tempo. Ou seja, numa fase de detalhamento para construção, o custo já está bem mais alto. Durante a construção, então, alterar projeto é realmente muito caro. Depois do projeto pronto, mais caro ainda. A outra curva, então, mostra a capacidade de impactar os custos e as características funcionais da obra. Ou seja, no início, com um custo muito baixo, o efeito de qualquer alteração no projeto impactar nos custos e nas características do projeto é muito grande. Ao longo do tempo e passando as fases de projeto, essa capacidade de mudança ou de alteração vai caindo. As próximas curvas vão mostrar como se encaixa dentro dessas curvas os processos de projeto. No processo tradicional, o esforço está concentrado na parte de detalhamento para a construção. Então ele começa com um esforço baixo, concepção, definição de produto, desenvolvimento de projeto, e passa a ter um esforço muito grande na parte de detalhamento para a construção. Ou seja, quando se está produzindo a documentação do projeto. Vejam que toda a parte de concepção, quando a gente ainda consegue, com custo baixo, ter um efeito ainda grande na mudança dos projetos, a gente ainda não tem muito esforço sendo feito. Já no processo BIM, a concentração do esforço ele se encontra aqui nas fases de definição do produto e desenvolvimento do projeto. É quando o custo de alteração no projeto ainda é baixo e a capacidade dessas alterações de realmente surtirem o efeito é muito grande. Então, dentro dessa organização, a gente consegue visualizar que o processo BIM otimiza as tomadas de decisão no momento onde essas decisões são mais proveitosas. Vamos entender melhor como o BIM organiza cada uma dessas fases de projeto. Na fase de concepção do produto, a gente tem o levantamento de dados, o plano de necessidades e o estudo de viabilidade. Essa fase serve para o levantamento do conjunto de informações a respeito do produto, sejam informações jurídicas, legais, técnicas, a caracterização do partido arquitetônico urbanístico, as tomadas de decisão, então, a respeito do tipo de arquitetura que vai ser construída, o tipo de edificação, como que essa edificação se encaixa na área urbana, etc. Vai servir também para o levantamento das possíveis soluções dos diversos sistemas que vão formar a edificação. Por fim, nessa fase pode ser desenvolvido um modelo de estudo de massas de todas essas opções estudadas. Na fase de definição do produto, vão estar o estudo preliminar e o anteprojeto. Nessa fase, então, se desenvolve aquele partido arquitetônico e os demais elementos da concepção do projeto. É determinada, então, a viabilidade do empreendimento, consolidando os dados das etapas anteriores. Durante a fase de desenvolvimento do projeto, é feito, então, o projeto legal e o projeto básico. Esses projetos já identificam todas as soluções e as interfaces entre os diversos elementos propostos. Consolidam, assim, todos os ambientes e a articulação entre eles. Nessa fase, também já é possível fazer uma avaliação preliminar dos métodos construtivos aplicados, dos prazos e custos de execução que eles vão gerar. No que se refere a projeto, a última fase é a fase de detalhamento para a construção. É nessa fase que se desenvolve os projetos executivos e o detalhamento de todos os sistemas da construção. Nessa fase, então, se entrega todos esses detalhamentos construtivos, além da documentação de um conjunto de informações que seja suficiente para caracterizar cada um dos produtos, o planejamento dos serviços a serem executados
e a definição dos métodos construtivos, custos, prazo de execução e etc. É o projeto pronto para ser entregue para a construção. Essas fases de projeto existem tanto no método tradicional quanto no método BIM. No método BIM, elas têm um significado um pouco diferente. Como no BIM a gente sempre pensa em modelos de informação, no processo BIM, esses modelos evoluem o seu nível de detalhamento ou nível de desenvolvimento, que são chamados LOD, LODs, Level of Development. Esse gráfico mostra um paralelo entre os LODs 100, 200, 300, 400 e as fases de projeto que a gente acabou de ver. O LOD 500 já remete a um modelo que vai ser usado na execução e na manutenção do edifício, além do projeto. Vamos ver com mais detalhes o que significa cada um desses níveis de desenvolvimento. No LOD 100, os elementos não são necessariamente representados geometricamente. Eles são informações anexadas a símbolos, que podem ou não remeter à geometria do elemento que está sendo representado. Então, a sua forma, tamanho ou localização não são informações extraídas geometricamente do modelo e são consideradas informações aproximadas. Já no lote 200, o elemento é mostrado graficamente no modelo, mas ainda é uma modelagem genérica. Ele já traz algumas informações sobre forma, localização e dimensão de forma aproximada e principalmente começa a trazer informações não gráficas ao modelo. No LOD 300, o elemento ele é representado graficamente dentro do modelo. Ele já é um sistema, objeto ou uma montagem específica. Todas as características de quantidade, tamanho, forma, localização, orientação, interface com outros sistemas, além das informações não gráficas, elas já são informações definitivas no modelo LOD 300. Já no modelo LOD 400, além das informações gráficas completas, o modelo ainda traz informações de detalhamento, fabricação, montagem e instalação dos elementos projetados. Já é um modelo de projeto bem completo. Com esse processo e os modelos apresentados, a dinâmica de um projeto BIM é bem diferente de um projeto tradicional. Com o uso do BIM, o projeto tende a ser mais integrado, as equipes trabalham de maneira colaborativa sobre um mesmo modelo. Isso baseado em desenhos tridimensionais, onde as informações técnicas são necessárias em todas as fases do projeto, principalmente nas fases iniciais. Para isso funcionar, é essencial que haja parametrização dos elementos. São chamadas e anotações que são linkadas, ou seja, cortes, elevações, detalhes, todos estão linkados entre si. A informação é uma só e a representação é feita através de desenhos gerados automaticamente. Todos os tags ou etiquetas que são linkados a um objeto mostram informações sobre eles que são atualizadas automaticamente, já que essas informações estão inseridas no modelo e não são inseridas pelo usuário a cada vez que ele insere uma etiqueta, uma tag ou alguma coisa assim. Então, qualquer modificação nessas etiquetas ou no modelo atualiza tudo ao mesmo tempo. Isso é parametrização. Essa parametrização, que linka as informações gráficas e não gráficas, reduzem as chances de erro num processo de projeto. Outra coisa essencial para esse processo é a gestão da informação. Então, organizar onde a informação é guardada, de que forma ela é guardada, quem tem acesso a ela, em que momento, tudo isso faz parte do processo BIM. As normas sugerem uma organização mais ou menos assim. Existe uma pasta no ambiente virtual, que é a pasta em andamento. Nela vão estar contidos arquivos de trabalho, modelos locais, todo o material que ainda está sendo elaborado. A partir do momento que esse material está pronto para ser compartilhado, e depois da aprovação de um coordenador, ele passa para um ambiente onde tem informações consolidadas. Aí já são arquivos e modelos compartilháveis, que vão ser usados por equipes de outras disciplinas, ou passados para fornecedores, etc. Aqui nesse ambiente existe a troca de informações. Uma vez pronta para as entregas e novamente passando por aprovação, esse conteúdo pode ser passado para o ambiente de finalizados, onde vão estar os arquivos entregáveis, o modelo federado e documentações, como as pranchas, por exemplo. A gente viu então como funciona o processo BIM de projeto ao longo de todo o ciclo de vida da construção. No próximo vídeo, a última parte sobre conceitos BIM, a gente vai ver como os agentes envolvidos no BIM se beneficiam desse processo. Até lá!